O vice-presidente Hamilton Mourão ironizou hoje as críticas a militares feitas pelo escritor Olavo de Carvalho. Em resposta, Mourão afirmou que Carvalho deveria se concentrar no exercício da função de astrólogo. Em meio à tensão entre os dois, o governo já cogita mudar texto da reforma da Previdência no Congresso. Para projetar o cenário político brasileiro, nós contamos com a presença do cientista político, professor da Unicinos, professor Bruno Lima Rocha, e com o advogado Vinícius Boeira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar. Como vocês analisam essas rusgas entre o guru do presidente Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, e o vice-presidente Hamilton Mourão? Começa com o professor, depois o doutor Vinícius. Bom, boa noite de novo. Bives, a gente tem que ser muito franco na TV, né? E meio que analisar o governo Bolsonaro como se eu fosse um analista estrangeiro com habituado ao Brasil, tá? Então, é da regra do jogo, é comum existirem divergências dentro de um campo de alianças de governo, tá? Aí temos elementos novos que eu digo de 10 anos para cá e no Brasil de 5 anos para cá. É essa figura do próprio Olavo de Carvalho, mas poderia ser outra, né? Que tem uma incidência enorme via redes sociais e esse peso se reverte na posição de, botei aspas, tá? Guerra cultural, barricada ideológica, de embandeirar o governo com posições pelo menos polêmicas que estão discutindo pertencimento civilizacional, código de valores, enfim, todo um conjunto de símbolos que é muito caro ao governo eleito. O presidente foi eleito em cima desse discurso. Tá? E a outra é essa novidade na democracia brasileira, renovidade, né? Se é que eu estou inventando neologismo, da presença de ex-militares profissionais do topo da carreira, que não é o caso do presidente eleito, né? Foi reformado como capitão, mas generais que foram para reserva, não reforma, com 4 estrelas. E creio eu que se lançaram nessa aventura política de fazer campanha indireta pela internet e depois se tornaram figuras de proa no governo e dão sustentação, pelo menos, botei aspas, tá? Político-técnica ao governo. Por fim, é muito estranho a gente estar discutindo isso, né? Mas, se tem algum tipo de alento, o equivalente ao Olavo de Carvalho nos Estados Unidos, num governo igualmente controverso como o de Trump, Steve Bannon foi foi afastado da Casa Branca, afastado do governo. É possível que chegue esse momento de tensão, de fazer uma escolha ou outra, mas por enquanto o Olavo de Carvalho indica 2 ministros, né? Educação e Relações Exteriores. Sim. Vinícius. Eu acompanho a análise que o Bruno fez, divergimos muito pouco nesse quesito. No Brasil, nos últimos anos, e acentuadamente nos últimos 20 anos, nós temos tido uma esquerdização, vamos dizer assim. Nós tivemos um posicionamento das universidades, da educação e principalmente dos grandes veículos de imprensa com uma visão mais à esquerda do espectro político. E isto tem acompanhado todos os governos de Lula, Dilma e inclusive o governo Fernando Henrique Cardoso. E agora, com esta nova eleição, com a última eleição, houve uma mudança diametralmente oposta ao que vinha sendo feito. Com isso, existe, como o Bruno disse, a plataforma eleitoral do vencedor foi de mudar esta visão de mundo dentro das escolas, dentro das universidades e dentro da sociedade brasileira. Só que, assim como na esquerda, no centro e mais à direita, existem vários vieses ideológicos, várias formas de ver o mundo. Uns mais conservadores, outros mais liberais, uns mais conservadores na economia, mais liberais nos costumes, ou seja, existe um espectro muito grande. E o que a gente está vendo hoje é uma disputa de espaço entre esse pessoal dentro do governo. Eu creio que isso é muito natural em qualquer governo que assuma. Houve disputa de espaço no governo do PT, quando assumiu no início do governo, lá o Lula em 2003. Houve isso com o Fernando Henrique. Houve uma disputa muito grande de espaço dentro do governo, inclusive do Michel Temer, agora recentemente. E está havendo também essa disputa de espaço dentro do governo Bolsonaro. Aonde isso vai chegar, ninguém sabe. Ou seja, o que existe, na verdade, é uma disputa muito firme para ver quais as mudanças que vai se fazer. O Olavo de Carvalho indicou o ministro da Educação
houve uma disputa dentro do próprio Ministério por espaço, que acabou fazendo com que fossem trocados vários nomes dentro do Ministério nestes 100 dias de governo. Esperamos que isso se acomode, até porque a educação precisa ter diretrizes dentro do Brasil. Mas talvez algumas pessoas, inclusive dentro do governo, defendem a extinção do Ministério da Educação como a melhor forma de melhorar a educação no Brasil. E eu não posso divergir muito disso. Eu acredito também que, neste ponto, a liberalização do homeschooling, ou seja, dar mais liberdade aos pais de como educar os seus filhos, seria o melhor caminho. Bom, voltando agora, focando nessa rusga entre Mourão e Olavo de Carvalho, vocês acreditam, especialmente, vamos nos centrar no principal tema do governo hoje, que é a reforma da Previdência. Vocês acreditam que esses ruídos entre essas alas do governo Bolsonaro vão impactar de que forma o Congresso sobre esse tema? Já há um consenso ou há diferentes formas de se ver uma reforma da Previdência dentro do governo, não na oposição? Vocês acham que isso pode atrapalhar um pouco? Um pouco falamos sobre a possibilidade de mudança do texto, mas vai mudar para que lado? Entre militares, entre olavistas, enfim. Professor. Bom, primeiro entender que a demanda dos militares foi parcialmente atendida. Né? Então, se o projeto de capitalização é tão bom assim, por que as Forças Armadas não aderiram? E aí já bota numa condição sine qua non, né? Precisa da presença militar da reserva no governo para dar sustentação, de novo, nos cargos de segundo, terceiro e quarto escalão. Foi essa foi a aliança eleita, tá? E, ao mesmo tempo, o seu plano de previdência, sua troca plano de carreira pela de previdência na suposta economia do ministro Paulo Guedes, algo que eu discordo, mas o tema não é esse, daria 1%. 2%, se a gente esticar um pouco a corda. Creio eu que não há um grau de coerência interna nem no primeiro escalão do governo e quiçá no Ministério da Economia. Eu vou explicar por quê. Porque se houvesse um grau de certeza tamanho, não teria sido levantada a barreira de sigilo que o ministro Paulo Guedes levantou, ou o ministro e sua equipe, mas ele é que chancela a portaria ministerial assinada pelo ministro, onde os cálculos do projeto de economia de 1 trilhão hoje não estariam circulando. O que eu escutei vindo para cá, é consumo de mídia mesmo, né? É que poderia haver elementos de mudanças mais drásticas na lei trabalhista, para poder chegar na reforma da Previdência. Né? Então, já são 2 projetos de lei. Veja a situação que a gente está. Agora, a resposta para a tua pergunta se dá na organicidade ou não, unicidade ou não do PSL. Porque esse é o primeiro passo. Quando o partido de governo, o que é o partido de governo? O partido do presidente eleito, tá? Tipo, Lula e Dilma foram eleitos numa ampla coalizão, tanto que o vice era do PMDB. Qual era o partido de governo do PT? Qual é o partido de governo agora? O PSL. Qual é o grau de unidade e de organicidade que o PSL tem para fechar a questão em torno de um projeto que a gente não sabe para onde vai dar, pode gerar uma presunta economia por um lado, creio eu que está equivocado, creio que tem uma CPI do Senado Federal falando sobre a Previdência, são dados que tem que ser basear o projeto em cima disso, a CPI já realizada, já tem mudança no regime dos servidores públicos federais, ou seja, tem uma série de mudanças já, e por outro lado, Bives, se é tão bom um projeto de capitalização, por que as Forças Armadas não aderiram? Quando eu falo Forças Armadas, são os seus representantes indiretos que estão na reserva, mas foram oficiais de topo de carreira. Enfim, saudar essa equação é a famosa sinalização para o mercado financeiro, o mercado de capitais, que é quem consegue derrubar o governo nesse país, que os rumos da economia vão aderir a uma linha chilena, como defende Paulo Guedes abertamente, mas que teremos um governo consensual, pelo menos entre aqueles que foram eleitos. Sim. Tudo indica o oposto. Eu vou voltar em Paulo Guedes e outras áreas do governo, mas por enquanto na reforma da Previdência, essas rusgas podem atrapalhar ou a situação tende a, por exemplo, desconstruir esse texto e ser refeito? Em outras oportunidades que eu tive aqui, Bives, nós falamos sobre os 2 regimes de previdência que existem, que é o regime dos funcionários públicos e o regime geral de previdência, que é para o pessoal da iniciativa privada. Falamos que o dos funcionários públicos tem 10 vezes menos gente e dá um déficit maior do que o do regime geral, que é das pessoas que trabalham para a iniciativa privada. Mas as duas estão dando prejuízo, as duas dão um déficit e dão um déficit astronômico, que este ano de passado deu 370 milhões
bilhões de prejuízo. Esse prejuízo está impedindo investimentos, ou seja, hoje nós reclamamos que não temos emprego, que temos milhões de pessoas desempregadas, os pequenos empresários, as pequenas empresas estão sofrendo drasticamente com a queda da movimentação econômica, ou seja, não existe circulação de mercadoria, não existe circulação de dinheiro. Toda a sociedade hoje se deu conta disto. A sociedade compreendeu a necessidade de mudança da Previdência. O governo está sabendo articular muito bem isso, apesar de a mídia, a parcela da mídia está dizendo que não há articulação dentro do Congresso, e pode se discutir sim ou não, mas ele está articulando isto aonde realmente interessa, que é junto à sociedade e junto aos prefeitos. Ou seja, os prefeitos hoje estão cientes que não terão dinheiro para suas prefeituras e os governadores também estão cientes que não terão dinheiro para os estados se não for aprovada as reformas, entre elas a principal é a reforma da Previdência. Então eu vejo que o governo vai fazer com que seja aprovada a reforma da Previdência com a pressão dos prefeitos e dos governadores em cima dos seus deputados. Ou seja, o que vai fazer com que seja aprovada esta reforma é uma nova maneira de fazer política no Brasil, que não é aquela de compra de votos tradicionalmente, que nós temos visto nos últimos anos, que acabou gerando petrolão e mensalão. Ou seja, é uma reforma que está sendo negociada às claras. As alterações que o Paulo Guedes assumiu hoje que seria o pedido de exclusividade do fórum para debater sobre a nova Previdência em Brasília, que ele já aceitou cair, sobre a questão dos 40% na demissão, depósito de fundo de garantia para aposentados e, consequentemente, quando eles forem demitidos, a multa de 40% vai ser mantida, mas isso não impacta naquela economia de 1 trilhão que está prevista para 10 anos. Então eu vejo que a reforma vai passar, independente de reclamarem ou não de ausência de articulação política dentro do Congresso Nacional, só que a reforma é imprescindível para que a economia volte a andar, volte a deslanchar. Eu quero lembrar para você de casa que você pode participar do nosso debate, 99588-2374 pelo WhatsApp, 99588-2374 pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto. Eu vou inverter a ordem agora, vou começar com o Dr. Vinícius, depois o professor Bruno. Nessas outras áreas, outros ruídos aconteceram. Vamos lá, a ministra Damares, as declarações também do antigo ministro da Educação, há dentro do Ministério ruído interno. Como é que vocês analisam esses ruídos que estão acontecendo fora? E o principal deles, o que mais chamou a atenção, foi a questão da negociação com os caminhoneiros. Em um primeiro momento, o presidente se manifesta de uma forma, o ministro sabidamente é contrário àquela política de regulação de preço, de tabelamento de preço. Enfim, como é que vocês acham que o governo está num todo nessas outras áreas, fora essas rusgas entre olavistas e militares? Para o telespectador poder compreender com mais facilidade, vamos imaginar que uma empresa troque a sua gerência. A empresa do exemplo, ela tem uma cultura própria, ela tem uma forma de gestão que uma pessoa que chega para gerenciar este pessoal, as formas de negociação, vai ter um pouco de dificuldade de assimilar e de se adaptar a isso. Em toda a troca de governo, e principalmente quando existe uma troca de governo de oposição que se torna a situação, o que não foi na mudança do governo Lula para Dilma, mas aconteceu mais ou menos na mudança de Fernando Henrique para Lula, e agora aconteceu novamente na saída do Temer para a entrada do Bolsonaro. Existe uma mudança de toda uma estrutura de governo, toda uma política que se tenta implementar, e eu vejo como natural esses ruídos até que as coisas se acomodem. Ou seja, não vejo nada anormal do que tem acontecido sempre no Brasil, historicamente, em todas as mudanças de governo. Com relação aos caminhoneiros, é uma situação totalmente sui generis. Primeiro, porque os caminhoneiros eles são muito divididos nas suas lideranças, né? Nós temos várias entidades que representam os caminhoneiros e várias lideranças, e essas lideranças entre si não se entendem. Nós temos a CNTA, nós temos a CNT, nós temos aqueles caminhoneiros independentes, e eles se movimentam basicamente através de grupos de WhatsApp.
O governo negociou num primeiro momento com um caminhoneiro que não era representante da CNTA. A CNTA, não sei se revoltou por não estar excluído da negociação, mas hoje já tiveram reunião com os presidentes da CNTA. O presidente da CNT também está na negociação, ou seja, eu acredito que vá se acomodar. Mas o problema dos caminhoneiros não é o preço do diesel. Até o ministro Guedes disse, numa recente entrevista, que o preço do diesel varia no mundo inteiro. Ou seja, o preço do barril de petróleo varia diariamente. E não causa problemas nenhum, a não ser nos caminhoneiros do Brasil. O problema é que sempre que o Estado interfere num mercado, ele desajusta esse mercado, por melhores que sejam as suas boas intenções. No governo Dilma, houve um financiamento com juros muito baixos para os caminhoneiros, para a renovação da frota. O que houve? Houve um desajuste porque entraram muitos novos caminhões no mercado. Então o problema não é o preço do diesel, o problema é o preço do frete. Só que o que é o preço do frete? É a economia de mercado. Hoje nós temos muito mais oferta de caminhões para transporte do que oferta de mercadorias, de necessidade de mercadorias serem transportadas. O que acontece em qualquer mercado, quando existe maior oferta do que procura, cai o preço. Então este é o problema real no Brasil hoje, excesso de caminhões e pouco produto a ser transportado. Além de que nós estamos vivenciando uma crise muito grande e esta crise faz com que haja menos mercadorias a serem transportadas. Então o problema dos caminhoneiros, eles transferiram para o preço do diesel, mas não é o problema o preço do diesel. O problema do Brasil é excesso de transporte. Professor Bruno. Bom, vamos lá. Agora sim, agora a gente discorda diametralmente, mas eu não vou responder ao Vinícius. Acho que marcar um debate de economia política eu topo. Sim. Comparando o que é incomparável, né? Estado da empresa, determinação do preço do petróleo, determina o barril Brent, mas os países produtores de petróleo não se orientam pelo barril Brent, que é o preço dos 10 maiores produtores, mas basicamente é o nível de produção da Arábia Saudita, mais 16 especuladores mundiais que fazem intermediação da logística. Creio eu, Bifs, falando sobre rusgas, problema interno, o problema é o seguinte, ó. Você está até um economista bem próximo do mercado de capitais, o Mendonça de Barros. O diesel, ele é um componente central de uma cadeia estratégica, porque o modal do transporte brasileiro é rodoviário. Né? Essa sandice, essa estupidez de um país desse tamanho rodar diesel e rodar sobre asfalto. Então, ou o diesel e os demais insumos derivados do petróleo, eles têm um preço organizado em função, por exemplo, estoque regulador, algum tipo de balanço, ou nós vamos ficar subordinados àquilo que foi determinado por um acordo de compliance em Nova York para favorecer os acionistas minoritários em função do que eles consideram que é o melhor para os acionistas minoritários. E aí tu fica subordinando toda uma cadeia, tá? Por exemplo, aqui do lado, aqui na Alberto Pasqualini, tem 60% de capacidade ociosa. Ninguém está proibido de refinar petróleo no Brasil, só que ninguém entra, porque querem comprar os póleos da Petrobras. Esse é o problema de fundo que a gente tem no país, tá? Em relação a que a empresa está quebrada, isso é uma balela, a empresa fatura 100 bi ano e o conjunto daquela roubalheira que foi mesmo deu 19 bi. Deu menos que a Operação Zelotes, tá? Tem que pegar todo mundo. Agora, eu não gostaria de ver o desemprego que gerou em Rio Grande ao congelamento de contratos. Então, a gente tem uma situação muito complexa que não se explica por manual de microeconomia de primeiro semestre, que é a forma mais fácil que o governo tem de convencer a população de que a resposta é simples para uma situação complexa. Eu acho que essa é a situação que a gente está vendo hoje, né? O que me chama a atenção, encerro com isso, é que um ativo estratégico como o petróleo, ele deveria ser uma preocupação central de qualquer governo, de qualquer país, de qualquer regime, de qualquer situação mundial, tá? E poderia até pegar o exemplo de um país aliado, tipo a Arábia Saudita, que é a maior produtora de petróleo do mundo, a Aramco é a maior produtora de petróleo que mais fatura individualmente no mundo, e tem um preço regulado interno para o seu consumo. O consumo de petróleo é baixo no país. O problema é o maldito modal rodoviário que liga distâncias muito grandes. Enfim, ou isso aí se soluciona, ou o país não destranca. E, cereja do bolo, né? Um país desse tamanho que está ancorando sua balança externa em vender commodity primária e commodity agrícola. Então é uma doideira, né? A soja sai de Mato Grosso e roda por diesel até os portos. É algo que beira surreal, mas é o que o Brasil está vivendo por um problema de planejamento estratégico. Pelo visto vai continuar. Bom, só para fechar, a gente tem a participação do Alberto Charqueadas, que pergunta diretamente ao Vinícius, diz, o cidadão governista acaba de falar que a reforma está às claras. Como explicar o sigilo do texto da reforma da Previdência pelo governo?
Bom, eu vejo que existem algumas decisões estratégicas que devem ser tomadas e podem necessitar de um sigilo num primeiro momento. Mas, inclusive, a questão desse sigilo já está sendo discutida e parece que vai ser liberado o sigilo sobre esses dados. Mas o que a gente precisa se preocupar não é sobre um sigilo de uma proposta de aprovação de uma alteração legal. O que tem que se reclamar é do sigilo que foi mantido sobre o BNDES no governo Lula e no governo Dilma, onde se transferiu bilhões e bilhões para amigos do poder, se transferiu para governos ditatoriais na América Latina e na África, e até hoje a gente não conseguiu liberar e levantar esse sigilo para saber exatamente o que aconteceu com esse dinheiro que poderia estar sendo investido aqui no Brasil e resolver alguns problemas estruturais, como a questão do transporte, não ter transporte sob trilhos no Brasil. Bom, senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos sempre para o debate e que a gente possa aqui, claro, com divergências, mas que cada um possa botar suas ideias de forma clara e precisa. Por isso, eu sempre agradeço a presença do professor Bruno Lima Rocha, assim como o advogado Vinícius Poeira. Sejam sempre bem-vindos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, boa noite.